E então, continuando aquele vídeo que eu falei, eu vou falar um pouco sobre a murmuração do povo de Israel. Como eu estava falando que o povo de Israel murmurava, Deus tinha dado a promessa da terra prometida. E aí, em vez de eles confiarem e ter fé, tudo foi ao contrário. O que aconteceu foi o seguinte: o povo estava murmurando. Sempre que acontecia uma coisa lá, ele vivia murmurando com o exército, dizendo que era melhor ter morrido no Egito do que passar por isso, né? Muitas vezes a pessoa não percebe quantas coisas passou e quantos milagres Deus fez na vida. Parece que Deus pode fazer 10, mas se não fazer uma, Deus é a pior coisa do mundo. E aí ele se esquece dos 10 milagres que Deus fez. Então é a mesma coisa com o povo de Israel. Deus estava fazendo um monte, mas se Deus não fizesse do jeito que eles queriam e na hora que eles queriam, então Deus é ruim. Pois é, né? E aí, continuando. E aí Moisés pediu 12 espias, recomendou 12 espias, né? Para vigiar a terra e para contar os detalhes da terra. Caleb e Josué foram os únicos que confiaram na promessa de Deus, enquanto os 10 só viram os obstáculos. Ah, lá tem gigante. Ah, lá tem isso. Ou seja, eles não viram o que Deus estava prometendo, a grandiosidade da promessa. Só viram os obstáculos. Muitas vezes Deus quer te dar uma bênção na sua vida, uma promessa de vitória, mas em vez de você olhar para o que Deus prometeu, você olha para os obstáculos. Muitas vezes até um sonho que você queria, Deus quer conceder aquele sonho. Mas em vez de você olhar para o alvo, você só olha para os obstáculos, com as barreiras. Ah, é difícil. Ah, tem. Será que eu tenho capacidade? Não olha para o alvo, não olha para o que Deus está te prometendo. Então o que aconteceu? Caleb e Josué foi o único que entrou na terra prometida. Enquanto os povos de Israel, aqui saíram do Egito, todos morreram e não viram a promessa de Deus. Muitas vezes a pessoa morre sem ver a promessa de Deus. E aí você diz, será que Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Você tem que ter fé, você tem que crer. Deus está lá, ele está lá de bandeja, com a tua promessa, com a tua vitória. Mas você acha que Deus tem que dar de graça? Muitas vezes o ser humano é assim, ele só valoriza quando ele consegue conquistar. É a mesma coisa do homem com a mulher. Quando o homem conquista a mulher, consegue conquistar, ele valoriza. Agora pense, uma pessoa que é muito fácil, o homem não valoriza. Agora, quando a pessoa é mais difícil, foi complicado, foi difícil conquistar aquilo, eles têm medo de perder. Fala assim, olha, foi tão difícil conquistar essa pessoa que se eu perder, eu não vou ter outra chance. Por isso que existem muitos homens que até valorizam a mulher. Por quê? Porque tem muitas mulheres que é difícil, que não é assim tão fácil, e o homem valoriza mais. Eu acho que é assim com o ser humano. O ser humano só valoriza quando ele luta para conquistar, quando ele batalha, porque muitas vezes a gente só valoriza quando é com suor. Uma pessoa de 10, 11 anos, ele não valoriza o que você dá. Não valoriza, não. Porque não é com o suor dele, ele acha que tudo cai do céu. Eles querem merenda na hora deles, eles querem as coisas na hora dele, que tudo cai do céu. Mas depois que começa a trabalhar, que começa a suar, batalhar, aí ele valoriza. Ele valoriza a roupa, valoriza o sapato, valoriza tudo. Sabe por quê? Porque foi com suor. E muitas vezes as pessoas só valorizam quando, ó, quando soa para conquistar. Por isso que Deus não dá nada de bandeja. Deus fala, eu vou te dar, mas a gente lute, batalhe, busque, porque as coisas não são fáceis. Por exemplo, você quer uma coisa na vida, você tem que lutar, você tem que passar pelo deserto. Passar pelo deserto, passar o diabo, o pão que o diabo amassou. Para você ter sua vitória. Você só vai ter sua vitória no dia que você batalhar, que você orar, você perseverar. Mas bote Deus como seu capitão, o capitão do seu barco. Porque Caleb e Josué fez isso, ele batalhou, ele lutou. E ele entrou na terra prometida. Você acha que se ele não lutasse, não batalhasse, você acha que ele estava na terra prometida? Ele foi para a terra prometida, porque ele passou pelo deserto e chegou na terra prometida. Ele teve fé até o fim e conquistou. Ele entrou. E se você quer entrar na sua terra prometida, ore, busque, lute, passe pelo deserto. Porque Deus tem uma grande vitória na tua vida. Ele tem fé e ele crê no seu potencial. Amém? Curta aí nos comentários.